O apóstolo Pedro foi bispo de Roma? Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Quero aqui reagir a um vídeo do canal de um irmão protestante que tem como título justamente este: Pedro foi bispo de Roma? Onde ele procura afirmar que o apóstolo Pedro não foi bispo de Roma. Também vai afirmar que o primeiro bispo de Roma teria surgido somente depois do ano 160 e que no início a Igreja de Roma era governada por um conselho de presbíteros. Obviamente que com estas afirmações o nosso irmão protestante quer insinuar que a doutrina católica de que Pedro foi bispo de Roma e de que os bispos de Roma são sucessores de Pedro, esta doutrina estaria equivocada, estaria historicamente errada. E que a ideia de que Pedro foi bispo de Roma e de que os bispos de Roma são sucessores de Pedro teria sido uma invenção posterior, né, da Igreja Católica. Será que Pedro foi bispo em Roma? Podemos afirmar isso? Será que a Igreja de Roma tinha desde o início, logo após Pedro, bispos que sucederam a Pedro? É isto que vamos tratar neste vídeo. Mas vamos ouvir os argumentos que são apresentados por este irmão protestante e fazer as devidas ponderações. Vamos lá. Vou fazer melhor, eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. Bem, então ele aqui começa afirmando que vai trazer comentários de historiadores católicos que supostamente defendem a ideia de que Pedro não foi bispo de Roma. Será? Vamos ouvir o que o historiador católico que ele vai trazer irá dizer. E olha aqui, por exemplo, o Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem uns livros dele, inclusive, veio com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Então, ele traz, né, aqui um trecho de um livro de Raymond Brown, que de fato é um teólogo católico muito bem considerado. Será que Raymond Brown, no trecho citado, nega que Pedro foi bispo de Roma? Vamos ouvir. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso... Bem, então essa é a afirmação de Raymond Brown. E aqui, ele está negando que Pedro foi bispo de Roma? Não. O que ele está dizendo e é correto o que ele diz, os primeiros cristãos não teriam pensado em termos de jurisdição ou outras características que foram associados ao papado ao longo dos séculos. Os primeiros cristãos não pensariam do mesmo modo. Como assim? Vou dar um exemplo. Obviamente que a função do bispo de Roma, como uma função de liderança da igreja, né, isso seria um outro assunto, né, de que Jesus deixou Pedro como pedra da igreja. Inclusive há um vídeo no canal onde trata essa questão de Pedro como a pedra da igreja, mas isso é um outro assunto. Bem, de qualquer forma, partindo do pressuposto de que Pedro exercia uma liderança na igreja primitiva, né, essa liderança seguiu, segundo a doutrina católica, para os bispos de Roma. Mas é óbvio que nos primeiros séculos da igreja, essa liderança, seja de Pedro como dos primeiros bispos de Roma, ela era muito limitada. Veja, a igreja está no seu início. As estruturas eram muito poucas e precárias. A igreja foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e, obviamente, o modo como o bispo de Roma exerceu ou passou a exercer a sua liderança também foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos segundo as necessidades da igreja.
não há problema nenhum reconhecer que, portanto, a dimensão de jurisdição, a jurisdição é a autoridade que Pedro ou os primeiros bispos de Roma, ou o bispo de Roma, teria sobre todas as igrejas. É óbvio que nos primeiros séculos isso era muito menor do que posteriormente. Como também é fato de que ao longo dos séculos, né, muitas coisas que foram agregadas ao papado não existiam no começo. Por exemplo, né, a dimensão da existência de cardeais como conselheiros do Papa. Não havia isso na igreja primitiva. Isso veio depois, por uma necessidade da igreja, mas não tem problema nenhum admitir que houve um desenvolvimento da doutrina e do modo como também o Papa exerce a sua liderança. Não tem problema admitir isso. É isso que Raymond Brown está dizendo, e qualquer católico admite isso. Agora, podemos também aplicar o mesmo pensamento à própria Sagrada Escritura. Podemos dizer que no tempo de Pedro, o modo como os cristãos pensavam a Bíblia é diferente do modo como hoje nós pensamos a Bíblia. Veja, no tempo de Pedro não havia ainda os evangelhos escritos. Não havia o Apocalipse escrito. Então, no tempo de Pedro também não havia ideia nem sequer de Novo Testamento, portanto. Por isso vamos eliminar o Novo Testamento, porque no tempo de Pedro não existia a ideia de Novo Testamento. Obviamente que não. Para se ter uma ideia, o cânon da Sagrada Escritura, da Bíblia, só foi definido 400 anos depois. 400 anos depois, por autoridade da igreja. Então, no tempo de Pedro, também não havia ideia da Sagrada Escritura como nós temos hoje. Isso não implica dizer que, portanto, não devemos ter a Bíblia. Obviamente que não. Então, esse argumento é falho. Houve um desenvolvimento do exercício do papado e do modo pelo qual o bispo de Roma foi exercendo jurisdição, autoridade sobre as igrejas. Né? Houve um desenvolvimento. Isso não implica dizer que não havia, né, autoridade de Pedro e dos bispos de Roma no início da igreja. Então, somente implica dizer que era diferente. Né? Então, essa citação de Raymond Brown não prova nada. Depois, Raymond Brown diz que também os primeiros cristãos não associariam Pedro a Roma, porque Pedro só teria estado em Roma nos últimos anos de sua vida. Né? Bem, aqui também não tem problema nenhum com relação àquilo que a Igreja Católica afirma sobre Pedro, porque a tradição católica, por exemplo, afirma que Pedro foi bispo de Antioquia. Portanto, permaneceu um tempo em Antioquia e que, portanto, a gente pode dizer, contemporâneos de Pedro talvez associariam Pedro a Antioquia e não a Roma. Qual o problema disso? Nenhum. A igreja não nasceu em Roma. Nasceu, sobretudo, em Jerusalém, né? Na Galileia, né? Jesus reúne os discípulos, em Jerusalém ele morre na cruz, e aí tem o Pentecostes ali também, a igreja vai se espalhando, o centro primeiro é Jerusalém, né? Antioquia também vai exercer um papel importante na igreja no primeiro momento, e depois, no fim da sua vida, de fato, Pedro esteve em Roma e morreu em Roma, mas isso não quer dizer que Pedro não tenha estado antes em Roma alguns momentos da sua vida, o que é muito provável, e a gente vai tratar disso mais à frente. Né? E vamos também refletir de que modo Pedro exercia, né, a função de bispo de Roma, ou autoridade em Roma. Mas a gente vai refletindo isso passo a passo. O que quero, nesse primeiro momento, dizer, a partir dessa citação de Raymond Brown, é o que ele diz não contradiz em nada a doutrina católica. Em nada. Veja, ele ainda diz, só nos últimos anos de sua vida, Pedro esteve em Roma. Ok, nos últimos anos da sua vida, Pedro esteve em Roma, exerceu a sua autoridade apostólica em Roma, o que nós podemos então atribuir como a função episcopal, embora esse título também de fato não é tão certo aos apóstolos, né? Eles são apóstolos, né, e não propriamente bispos, né? Mas isso a gente também vai refletir depois, mas podemos dizer, nos últimos anos de sua vida, Pedro exerceu a sua autoridade apostólica em Roma, morreu em Roma e, consequentemente, por conta disso, os sucessores de Pedro permaneceram em Roma. Ponto, isso basta. A citação de Raymond Brown não contradiz esta doutrina
católica, ok? Você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Ok, perfeito. Aqui o nosso irmão protestante diz que os primeiros cristãos, como Eusébio de Cesareia, Orígenes, atestam a mesma coisa, que Pedro, no final da sua vida, esteve em Roma. Isso basta para a fé católica, né? Isso basta. Então, veja, os primeiros cristãos admitem que Pedro, no final da sua vida, esteve em Roma. E é bom que esse irmão protestante admita isso, né? Por quê? Porque existem protestantes, ainda hoje, que afirmam que Pedro nunca esteve em Roma, o que historicamente está errado, né? Historicamente é certo que Pedro esteve em Roma, mesmo que tenha sido no final da sua vida e que morreu em Roma. Isso historicamente é certo, é inquestionável, né? Embora ainda existam irmãos protestantes que negam, inclusive, que Pedro tenha estado em Roma, né? Bom que esse irmão, ao menos, admite que Pedro esteve em Roma e morreu em Roma. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, eu gosto muito dele também. Então agora ele vai citar um outro historiador, né? Paul Johnson. Vamos ver o que diz este historiador. Ele vai dizer, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, né? Porque, aliás, é importante contextualizar. Bem, então essa é a tese apresentada por esse historiador, que o primeiro bispo de Roma foi Sotero, que governou a igreja de 166, né, a 175 aproximadamente. E que antes de Sotero não existia bispo de Roma. Então essa é a tese, né? Que nem Pedro teria sido bispo de Roma, que também não haveria bispo de Roma nos primeiros inícios da igreja de Roma. Só no ano 166 é que surgiu o primeiro bispo de Roma, segundo esse historiador. Portanto, o que poderia se concluir daí? A doutrina católica de que Pedro foi bispo de Roma e que os bispos de Roma teriam sido sucessores de Pedro é falsa, historicamente. Será? Né? Vamos continuar ouvindo a argumentação que vai ser apresentada. Isso, que biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos, eu vou me lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que eu esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus, mostrando que pastor, bispo e presbítero, na verdade, eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Bem, esse é um argumento, né, apresentado, que presbítero, bispo e pastor na igreja primitiva, na Sagrada Escritura, inclusive, significa a mesma coisa. Portanto, não haveria bispo, porque como é a estrutura da igreja católica até hoje, um bispo, né, um colégio de presbíteros, que hoje nós chamamos de diocese, né, e os diáconos. Ok? Agora, a igreja de uma diocese é governada por um bispo. Segundo o que se apresenta aqui, nos inícios do cristianismo, o que haveria era bispo, presbítero ou pastor, que seria a mesma coisa, ou um conselho de presbíteros, pastores ou bispos, né, que governariam uma igreja. Então não havia um bispo, mas um conselho de presbíteros ou um conselho de bispos, tanto faz o nome aqui, era o que ele está querendo dizer, que bispo e presbítero, ou bispo e padre, né, é a mesma coisa, ou pastor, é a mesma coisa, e que era um conjunto de presbíteros, ou bispos, ou pastores, qual for o nome que seja, né, mas era um conselho que governava a igreja local, e que só depois foi surgir bispos. Então, a Igreja de Roma, por um bom tempo, aí, mais de 100 anos, né, 100 e poucos anos, teria sido governada por um conselho de presbíteros. E só depois surgiu um bispo que governava essa igreja, segundo esse historiador, Sotero, né, por volta do ano 166. Essa é a teoria. De fato, biblicamente, nós vamos perceber que as palavras bispo e presbítero, elas às vezes têm o mesmo significado, né? Elas não são tão claras na Sagrada Escritura.
né? E que, de fato, havia no início da igreja, né, igrejas que eram governadas por um conselho de presbíteros ou bispos. Mas por quê? Por quê? Provavelmente, né, e aí é uma questão muito debatida historicamente, mas o certo é que nós vamos perceber o seguinte, que a igreja, logo depois do tempo dos apóstolos, ela vai evoluir para uma estrutura de bispo, um bispo, para uma igreja local. Então, a igreja de Corinto, por exemplo, um bispo, presbíteros ou padres e diáconos. Assim vai ser em Corinto, assim vai ser em Éfeso, assim vai ser em Esmirna, assim a igreja vai se desenvolver assim. E isso é historicamente certo. Já no início do século I, nós vamos ter um testemunho claro disso nas cartas de Santo Inácio, por exemplo. E o fato é que todas as igrejas, já no segundo século, são apresentadas como tendo bispo, presbíteros e diáconos, né? Então, a gente não tem ao certo, historicamente, claro, essa passagem, né, de uma igreja governada por uma igreja local governada por conselho de presbíteros para o governo de um bispo chamado episcopado monárquico, né? O monárquico porque é um, né, que governa uma igreja local. A teoria, uma das teorias, e que é muito plausível, é o seguinte, que no início da igreja, a autoridade da igreja era e vinha dos apóstolos. Então vamos supor, né, um apóstolo fundava uma igreja, Antioquia, por exemplo, né, que está muito ligada a Pedro, né, na tradição. Pedro vai deixar naquela igreja um conselho de presbíteros. E aquela igreja vai estar ligada à sua autoridade apostólica. Então, enquanto Pedro estava vivo, aquela igreja era governada por um conselho de presbíteros. O exemplo dado aqui pelo nosso irmão, a igreja de Éfeso, Paulo vai organizar aquela igreja com bispos para governar aquela igreja. Mas veja, Paulo ainda estava vivo, portanto a autoridade última daquela igreja era Paulo. Tanto é que Paulo vai escrever as suas cartas, algumas delas, para resolver questões que haviam nas igrejas locais, que já tinham a sua liderança, já tinham o seu conselho, mas que estavam ligadas a Paulo. Então parece que no início, enquanto os apóstolos eram vivos, os apóstolos fundavam igrejas, ou pessoas ligadas aos apóstolos fundavam igrejas. Essas igrejas tinham um conselho de presbítero, e a autoridade última daquela igreja era o apóstolo, né? Um determinado apóstolo. Veja, Efésios 2:20 vai dizer sobre a igreja, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Atos 2:42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é certo que enquanto os apóstolos eram vivos, as igrejas eram governadas por um conselho de presbíteros deixada pelos próprios apóstolos. Mas a autoridade última daquelas igrejas eram o apóstolo, né? Bem, na medida em que os apóstolos foram morrendo, parece que muito naturalmente, quando já não havia o apóstolo, e aí é interessante porque os apóstolos, eles não ficavam fixos num lugar. Eles circulavam. Por isso eles deixavam um conselho, né, para governar uma igreja que eles teriam fundado ou que estavam ligados a ele, e eles circulavam, né? Mas eram a autoridade última daquela igreja, mesmo que eles não estivessem ali presente. Como Paulo, vai deixar um conselho de presbíteros em Éfeso e vai para outro lugar. Quando os apóstolos morrem, ou vão morrendo, e já enquanto os apóstolos eram vivos, né, mas vão percebendo esse movimento, vai ficando naquelas igrejas um bispo no lugar dos apóstolos para governar aquela igreja. Isso a gente vê acontecer de modo muito natural na igreja primitiva. Nós já temos um testemunho disso nas cartas, né, e na pessoa, né, de Timóteo e Tito, que vão exercer uma certa função de episcopo no sentido já de um bispo que governa um conjunto de presbíteros e uma igreja local. Isso já aparece ali. E isso vai ficar muito claro
na igreja primitiva, logo no início, essa passagem. Então o que a gente percebe é isso, que na passagem dos apóstolos, na medida em que eles vão partindo deste mundo, né, as igrejas vão se estruturando não mais como um conselho de presbíteros que governa, mas como um bispo que fica no lugar do apóstolo, o presbitério ou os presbíteros e os diáconos. E essa é a estrutura da igreja que nós vemos já no início do século II e em todas as igrejas, né? Isso é muito claro. E a estrutura da igreja católica até hoje, ok? Então, isso é o que parece que aconteceu. Com relação à igreja romana, o que nós podemos dizer? A igreja de Roma, provavelmente ela foi fundada por pessoas ligadas aos apóstolos, provavelmente Pedro, né? Mas que vão fundar a igreja de Roma. Portanto, quem funda a igreja de Roma não é nem Pedro e nem Paulo, são outros cristãos, né, que vão até lá, mas vão estar ligados à autoridade de Pedro e Paulo. Então, obviamente que no início, enquanto os apóstolos eram vivos, havia um conselho que governava aquela igreja, que dirigia aquela igreja, ok? Bem, isso é certo e provável. No final da sua vida, tanto Paulo como Pedro estarão em Roma, vão morrer em Roma. Pedro, provavelmente ali no ano 67, né? Vai morrer em Roma. E depois disso, nós vamos ver a tradição afirmar de modo categórico que um bispo vai exercer a autoridade daquela igreja, né? Então nós temos testemunhos históricos que mostram que antes já de Sotero, no ano 166, havia bispos de Roma. Essa teoria desse historiador Paul Johnson não tem fundamento histórico, né? E nós temos provas com relação a isso. Vou citar algumas delas. Por exemplo, Irineu de Leão. Irineu foi discípulo de Policarpo de Esmirna. Conheceu Policarpo de Esmirna, né? Que conheceu os apóstolos, alguns dos apóstolos, sobretudo João. E do próprio testemunho de Policarpo, Irineu vai nos dar o testemunho de que Policarpo, quando, por conta de uma questão que surgiu na igreja primitiva com relação à celebração da Páscoa, o Oriente, onde Policarpo era bispo em Esmirna, celebrava a Páscoa no dia 14 de Nissan, mesmo que caísse no dia da semana. A igreja no Ocidente celebrava no domingo depois dessa data, né? E havia essa discordância. Nós temos o testemunho de que Policarpo foi a Roma para conversar com o bispo de Roma, não com um conselho de presbíteros. E com quem Policarpo tratou? Com Aniceto, que foi bispo de Roma antes de Sotero. Foi bispo do ano 155, mais ou menos, a 166. Policarpo esteve com Aniceto e não com um conselho de presbíteros para tratar dessa questão, né? E se diz, inclusive, que Aniceto cedeu a celebração eucarística a Policarpo, né? Em sinal também de consideração, mesmo que eles não tenham chegado a um acordo, né? Não chegaram a um acordo, mas manifestaram uma unidade que vai além de algumas diversidades práticas, como até hoje na Igreja Católica, né? Existem diversidades litúrgicas, inclusive, né? No seio da Igreja Católica até hoje, liturgias diferentes. Isso é um outro assunto. Então nós temos esse testemunho, né, de Santo Irineu, que nos é deixado por Eusébio de Cesareia, quando escreve a História Eclesiástica. Ele cita este testemunho que vem de Santo Irineu, tá certo? Então esse testemunho é muito claro. Um outro testemunho que nós temos, que nos mostra claramente que havia um bispo em Roma antes de Sotero, está no cânon de Muratori. É um fragmento muito importante. É um fragmento que chegou até nós, da Igreja de Roma, que nos traz a lista dos livros que a Igreja considerava
canônicos, embora essa lista ainda esteja incompleta. Então veja, no final do século II, nós ainda não temos uma lista completa dos textos do Novo Testamento. E ali nesse cânon de Muratori, que é um fragmento da Igreja de Roma, o texto nos fala dos livros considerados canônicos que deveriam ser lidos na igreja e também nos traz o testemunho de outros livros que os cristãos usavam naquele momento, né, e que eram importantes. Entre eles, um texto chamado O Pastor de Hermas. Era um livro muito lido na igreja dos primeiros séculos. E aí o texto diz assim, esse fragmento do século II. Hermas escreveu O Pastor, mais recentemente em nosso tempo, na cidade de Roma, enquanto o bispo Pio, seu irmão, ocupava a cátedra da igreja de Roma. Né? Pio foi bispo de Roma antes de Aniceto ainda. Foi bispo entre 142 e 155. E depois de Pio, Aniceto, com quem Policarpo tratou. Então veja, nós temos um testemunho claro e historicamente muito confiável de que havia um bispo em Roma no ano 142, Pio. Então veja, essa teoria deste historiador não tem fundamento histórico. E historicamente é contestável, porque nós temos testemunhos históricos nos mostrando que sim, havia um bispo em Roma antes da data por esse historiador apresentada. Né? Bem, devemos ainda considerar os testemunhos históricos da lista dos bispos de Roma que nos são apresentadas. Né? Então, nós temos, por exemplo, o testemunho de Egésipo. Egésipo, segundo consta, foi um cristão que morreu por volta do ano 180 e os livros que ele escreveu se perderam, mas Eusébio de Cesareia vai relatar para nós alguns trechos, então alguns fragmentos vão sobreviver no texto de Eusébio de Cesareia, que escreve a sua história eclesiástica, né, ali por volta do ano 300. E ele vai nos dar um testemunho de Egésipo, que diz assim, né, e aqui são as palavras de Eusébio de Cesareia na história eclesiástica. Assim é, pois, que Egésipo deixou-nos um monumento completíssimo do seu próprio pensamento nos 5 livros de memórias que chegaram a nós. Nele, mostra como, realizando uma viagem a Roma, esteve em contato com muitos bispos e como de todos eles recebeu uma mesma doutrina. Será bom escutá-lo, depois que disse algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios, acrescentar o seguinte. Então veja, Egésipo esteve em Roma, conheceu vários bispos de várias igrejas, né? E aí o texto aqui também nos fala que ele diz algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios. Quem foi Clemente? Bispo de Roma. Bispo de Roma por volta do ano 95. Entre 88 e 97, mais ou menos, Clemente foi bispo de Roma e escreveu uma carta à igreja de Corinto. É verdade que hoje, alguns historiadores, quando leem a carta de Clemente, diz, olha, né, porque Clemente, quando escreve essa carta, ele não nomeia a si mesmo. Ele não escreve, né, eu, Clemente, né, escreve no plural, a igreja de Roma que escreve a igreja de Corinto, nós... E a partir disso, alguns historiadores vão dizer, tá vendo? Né? Nós não temos um bispo de Roma, né? Nós temos um conselho de presbíteros. Então é a igreja, o conselho de presbítero da igreja de Roma, que escreve a carta, né, à igreja de Corinto. Mas toda a tradição, desde os primeiros séculos, atribui essa carta a Clemente, e não a um conselho de presbíteros. Que havia um conselho de presbíteros... Não tem problema algum até hoje na Igreja Católica. Ela é governada por um bispo e um conselho de presbíteros. Isso existe até hoje. Então é óbvio que poderia sim existir um conselho de presbíteros lá naquele tempo. Mas havia um bispo. Tanto é que a carta da Igreja de Roma à Igreja de Corinto sempre foi atribuída unanimemente a Clemente e não a um conselho de presbíteros. O que mostra, e o testemunho de Egésipo é claro, que havia sim um bispo em Roma, Clemente. Mas Eusébio continua falando, né, com relação a Egésipo.
né, que então ele disse algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios, e Clemente é bispo de Roma, acrescentar o seguinte: e a igreja dos Coríntios permaneceu na reta doutrina até que Primo foi bispo de Corinto, quando eu navegava para Roma. Convivi com os coríntios e com eles passei muitos dias, durante os quais me reconfortei com esta reta doutrina. E chegado a Roma, fiz-me uma sucessão até Aniceto, cujo diácono era Eleutério. A Aniceto sucedeu Sotero e a este Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade as coisas estão tal como pregam a lei, os profetas e o Senhor. Então Egésipo diz que fez uma lista dos bispos de Roma até Aniceto. Então veja, Aniceto, que foi bispo antes de Sotero, conforme a gente já viu. Egésipo traçou uma lista dos bispos de Roma antes ainda de Aniceto, para dizer, portanto, que muito antes de Sotero havia bispos de Roma, que, portanto, a ideia deste historiador, apresentada pelo nosso irmão, historicamente é falha, é falsa, não tem base histórica, né? A gente ainda pode continuar com mais alguns testemunhos com relação a isso. Por exemplo, o poema contra os marcionitas, que data mais ou menos do ano 260. Diz assim: nesta cadeira em que ele próprio se sentara, Pedro, na poderosa Roma, ordenou que Lino, o primeiro eleito, se sentasse. Depois dele, Cleto também aceitou o rebanho do rebanho. Como seu sucessor, Anacleto, foi eleito por sorteio. Clemente o sucede, bem conhecido dos demais dos homens apostólicos. Depois dele, Evaristo governou o rebanho sem crime. Alexandre, sexto na sucessão, recomenda o rebanho a Sisto. E aqui nós vemos, né, esse poema mencionar a lista dos bispos depois de Pedro: Lino, Cleto ou Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto. E essa lista confere com outros testemunhos dos primeiros séculos que chegaram até nós. Como, por exemplo, ainda na história eclesiástica, Eusébio vai dizer: depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na igreja de Roma foi Lino. E aqui é interessante, né? Portanto, o primeiro bispo, o primeiro a obter o episcopado, depois de Pedro e Paulo, que não são propriamente chamados de bispo, eles são apóstolos, embora a função apostólica equivale à função que vai ser exercida pelos bispos naquela igreja local, porque os bispos não são apóstolos. O bispo não passa a ter autoridade sobre outras igrejas como os apóstolos tinham, né? Então, tecnicamente, de fato, Lino é o primeiro bispo de Roma. Embora isso não negue que Pedro tenha sido bispo de Roma no sentido de ter exercido autoridade apostólica na igreja de Roma. Então, nesse sentido, é que Pedro é e pode ser considerado bispo de Roma, autoridade para a igreja de Roma, né? Então, há essa diferenciação que a gente pode fazer. Mas o que é fato aqui é que Eusébio de Cesareia aponta que Lino foi bispo de Roma depois de Pedro e Paulo. E há outros testemunhos ainda na história eclesiástica de Eusébio, quanto a Lino, cuja presença junto dele, do apóstolo Paulo em Roma, foi registrada na segunda carta a Timóteo. Depois de Pedro, foi o primeiro a obter ali o episcopado. Ainda diz Eusébio de Cesareia: Alexandre recebeu o episcopado em Roma, sendo o quinto na sucessão de Pedro e Paulo, né? É interessante porque aqui Eusébio diz quinto. No testemunho que a gente viu do poema contra os marcionistas, Alexandre é nomeado sexto. É porque um está contando Pedro, o outro não está contando, mas a lista é a mesma. Não tem diferença, né? É a mesma tradição. Doroteu de Tiro, em 255, entre 255 e 362, diz: Lino foi bispo de Roma após o seu primeiro guia, Pedro. Então é interessante que aqui, né, Pedro não é nomeado como bispo, mas é nomeado como guia da igreja de Roma, né? Mas se fala claramente que Pedro foi autoridade na igreja de Roma e que essa autoridade passou para Lino, né? Santo Epifânio, que morre no ano 403, diz: a sucessão dos bispos de Roma é esta: Pedro e Paulo, Lino, Cleto, Clemente.
Santo Agostinho vai dizer: a Pedro sucedeu Lino. Entre todos esses testemunhos, sem dúvida alguma, um dos mais importantes é aquele de Irineu de Leão. Nós já citamos aqui Irineu de Leão, que nos fala, né, nos falou da presença de Policarpo junto com Aniceto para tratar a questão da Páscoa, mostrando, portanto, né, que antes de Sotero havia um bispo em Roma, Aniceto. O próprio Irineu vai nos deixar uma lista dos bispos de Roma. E, de novo, eu evoco a autoridade de Irineu, que conheceu Policarpo, que, por sua vez, conheceu o apóstolo João, por exemplo. Né? Bem, vai dizer Irineu de Leão, num livro que ele escreveu chamado Contra as Heresias. Ele escreve assim: os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado e edificado a igreja de Roma, entregaram o ofício do episcopado a Lino, e depois de Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Eleutério e assim por diante. Ele nomeia a sucessão dos bispos de Roma. Então é muito claro, e a tradição da igreja afirma, né, com testemunho histórico, que havia bispos de Roma logo depois da morte de Pedro. Bem, um comentário a uma fala aqui de Irineu. Ele diz assim: os apóstolos Pedro e Paulo, tendo fundado e edificado a igreja de Roma, entregaram o ofício do episcopado a Lino. Só que, historicamente, a gente já disse aqui, é fato que não foi nem Pedro e nem Paulo que fundaram a igreja de Roma. Isso é fato histórico incontestável. Nem Pedro nem Paulo fundaram a comunidade de Roma. Não foram os primeiros cristãos a chegarem ali. E agora, será que Irineu aqui, então, está dizendo algo contrário, errado historicamente? Devemos entender essa fala de Irineu no sentido teológico, né? Óbvio que Pedro e Paulo não foram fisicamente os primeiros a chegarem a Roma, mas com certeza foram cristãos ligados a Pedro e a Paulo, né, que estiveram na igreja de Roma. Então, nesse sentido, né, o fundamento da igreja de Roma é apostólico, porque está ligado a Pedro e Paulo. Então, nesse sentido, Pedro e Paulo podem ser considerados fundadores da igreja de Roma, mesmo sem serem os primeiros a estarem ali fisicamente. É o sentido de que a sua autoridade apostólica é que funda aquela igreja, seja porque certamente os primeiros cristãos que ali chegaram estavam ligados aos apóstolos e a Pedro e Paulo, seja porque depois Paulo vai escrever uma carta à igreja de Roma, né, e ambos, tanto Pedro como Paulo, vão morrer em Roma. Agora é interessante a gente ver nos vários testemunhos que citamos, né, que se fala de Pedro e Paulo como fundamentos da igreja de Roma, mas a tradição vai sempre ligar o sucessor daquela igreja, os bispos, a sucessores de Pedro e Paulo, mas sobretudo a Pedro, porque a Pedro cabe a autoridade entre os apóstolos, né? Mas isso seria uma outra questão. Então, o que aqui deixo claro é que, historicamente, nós temos elementos suficientes para dizer que sim, né, Pedro, no final da sua vida, esteve em Roma e que também os sucessores de Pedro e Paulo são bispos de Roma desde o início, né? Desde ali do ano 67, a morte de Pedro, Lino, depois Cleto, Clemente, a igreja de Roma tem bispos, sim. Sotero não foi o primeiro bispo de Roma, né? Mas desde o início há bispos em Roma que vão sucedendo-se uns aos outros. Isso historicamente está correto. Então essa teoria de que no início, depois de Pedro e Paulo, é um conselho de presbíteros que governa a igreja de Roma e só no ano 160 é que surge o primeiro bispo, Sotero, historicamente não tem prova nenhuma disso. Nenhuma, né? Aqui vai ser dado um suposto argumento a partir das cartas de Inácio de Antioquia. Vamos continuar ouvindo o argumento que é apresentado pelo nosso irmão protestante e fazendo as devidas considerações. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica,
a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver. Então, aqui ele cita um outro historiador que conhece a tradição da igreja que diz que Lino sucede a Pedro e Paulo, mas que mesmo assim vai dizer não, no início da igreja de Roma não havia um episcopado monárquico, né? Ou seja, não havia um bispo que governava aquela igreja. Isso foi uma invenção posterior. Prova histórica disso? Nenhuma. Nenhuma. De novo, digo, aqui vai ser dado um argumento, um suposto argumento, mas que a gente vai ver é um argumento fraquíssimo. Vamos ver qual é esse argumento que vai ser apresentado para se insinuar que não havia bispo na igreja de Roma nos primeiros momentos, né, dessa igreja. Vamos ouvir. Vê, por exemplo, nas cartas de Inácio, né? Inácio de Antioquia, ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas e todas elas ele vai mencionar para seguir, submetam-se ao bispo, presbítero e aos diáconos. Ou seja, ele vai seguir essa lógica, né, das três cargos. O bispo local, que era o que estava a maior autoridade ali naquela igreja, abaixo dele tinha os presbíteros e abaixo dele tinha os diáconos. Na carta a Roma, é a única igreja onde ele não vai mencionar em momento nenhum a presença do bispo ali naquela igreja, né? Ele menciona 2 vezes em cada uma das outras cartas, e justamente na carta à igreja de Roma, ele não menciona bispo nenhum. Por quê? Porque aquela comunidade não tinha bispo, ela era governada por um grupo de presbíteros. Então esse é o argumento. Veja lá, Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, então veja, Antioquia tinha um bispo, né? Ele vai morrer no ano 107 e no caminho para o martírio ele escreve 7 cartas, que são preciosíssimas, um testemunho valiosíssimo da igreja dos primeiros séculos. Inácio conheceu, né, alguns apóstolos, se diz, né, mas sobretudo discípulos dos apóstolos. Está muito ligada à tradição, portanto, da igreja, né? Está ali nos inícios. E ele vai escrever essas cartas. Nessas cartas que ele escreve às igrejas, ele nomeia e ele fala nessas cartas da estrutura da igreja sendo bispo, presbíteros e diáconos. Isso já está claro. Todas as igrejas para a qual ele escreve estão estruturadas com bispo, presbíteros e diáconos. E aqui um adendo, essa é a estrutura da igreja católica até hoje, né? E aí, quando ele escreve para a igreja de Roma, Inácio, ele não nomeia o bispo. Isso é interessante de fato, porque quando ele escreve para as outras igrejas, ele nomeia os bispos daquela igreja e fala, né, que ela de fato esteja, né, estruturada com o bispo, os presbíteros e os diáconos, e quando ele escreve para a igreja de Roma, ele não menciona o bispo de Roma. A teoria do nosso irmão protestante, qual é? Porque na igreja de Roma não havia bispo, né? Mas ela era governada por um conselho de presbíteros. Agora fica uma questão. Por que Inácio de Antioquia, quando escreve a igreja de Roma, não menciona nenhum conselho de presbíteros? Não menciona. Essa dedução feita, porque não foi mencionado o bispo, então a conclusão que nós chegamos, Roma não tinha bispo, tinha um conselho de presbíteros. Mas Inácio de Antioquia não fala de nenhum conselho de presbíteros. Então por que Inácio não saudou o bispo de Roma na sua carta, como ele faz nas outras cartas, né? Bem, é difícil saber, não temos como saber a intenção, né, que estava na cabeça de Inácio. A gente pode levantar hipóteses. Será que Roma não tinha bispo naquele momento? O bispo tinha morrido, ainda não tinha escolhido outro? Não dá para saber. Mas é possível se intuir alguma coisa. Veja, nessa carta que Inácio escreve à igreja de Roma, no final dela ele diz assim: pois espero, como prisioneiro em Cristo Jesus, saudá-los, se de fato for da vontade de Deus que eu seja considerado digno de chegar até o fim. Ou seja, Inácio diz aqui que ele espera saudar pessoalmente as pessoas da igreja de Roma, né? Por isso ele não saudou ninguém. Ele não saudou o bispo de Roma no início da sua carta, como ele faz nas outras, né? Mas não saudou também nenhum colégio, nenhum conselho de presbíteros, não saudou ninguém. E ele diz que vai saudá-los e espera saudá-los quando estiver em Roma, né? Seria esse o motivo? Pode ser. Mas o fato é que
A carta de Inácio de Antioquia não prova nada, não prova que Roma não tem um bispo e não prova que existia um conselho de presbíteros que governava aquela igreja. Porque Inácio, repito, não menciona nenhum conselho de presbíteros que governa a igreja de Roma. Então, essa conclusão que o irmão chega não tem fundamento histórico, né? É simplesmente um argumento de silêncio, no qual se faz uma dedução que também não tem nenhum fundamento histórico. Repito, nós não temos nenhum testemunho histórico direto, claro, que mencione uma igreja governada por presbíteros que não tem um bispo. Não existe nenhuma prova histórica dos primeiros séculos que nos afirme isso. Nós vamos ter sempre afirmações que nos apontam a existência da estrutura da igreja, com bispo, presbíteros e diáconos. Sempre. Sempre. E diante de um argumento como esse, Inácio escreveu uma carta e não menciona o bispo de Roma. Isso é só um silêncio, mas que não prova nada, porque, como eu disse, Inácio também não fala que Roma tem um conselho de presbíteros que governa aquela igreja, tá? Então, esse argumento não procede. Pausa aqui, já que você preparou isso aí para um debate, e no debate você não ia ter falado tudo de uma vez, mas é o seguinte, a igreja romana, ela gosta de afirmar que o Pedro, ele passou anos lá em Roma, tipo 15 anos, alguns falam um pouco mais, 20 anos, 25, na verdade, 25 anos, tal, em Roma, tal. Isso é possível do ponto de vista da cronologia, levando em conta os fatos bíblicos, porque você tem Pedro se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Paulo se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Pedro. O concílio lá de Atos 15, o Pedro está junto. Vários momentos do Novo Testamento tem o Pedro ali em Jerusalém e não lá em Roma. Como que a gente entende? Bem, então aqui esse irmão protestante apresenta esta fala, né, dizendo que a Igreja Católica gosta de afirmar, né, que Pedro esteve muito tempo em Roma. Né? O outro irmão protestante diz, eles dizem que Pedro ficou 25 anos em Roma. De fato, se não me engano, é São Jerônimo, vai falar, né, de Pedro como bispo de Roma por 25 anos. Mas isso é uma fala de São Jerônimo. De modo oficial, a doutrina da Igreja diz algo sobre isso? Quanto tempo Pedro ficou em Roma? Não. Isso não é um dado oficial da Igreja. Tá? Não é. Alguns dizem, uns falam, existe essa tradição que fala de 25 anos de Pedro em Roma. A Igreja não diz nada. Absolutamente nada. Então é óbvio, e aqui está certo o pastor a dizer, sim, mas depois a gente vai ver Pedro em Jerusalém, no concílio, Pedro aqui e ali, e é óbvio. E a própria tradição da Igreja Católica reconhece o dado e a afirmação de que Pedro, né, foi bispo de Antioquia, ou seja, ficou um tempo em Antioquia. Não tem problema nenhum com isso na doutrina da Igreja. Né? Não tem problema nenhum. Né? Então, não. A Igreja Católica não tem uma afirmação para dizer quanto tempo Pedro ficou ininterruptamente em Roma. Não há nada da parte da Igreja Católica para algum tipo de afirmação nesse sentido. Pedro ficou 10 anos, 20 anos, 25. Não tem. O certo é que no final da sua vida, Pedro está em Roma e morre em Roma. E como nós vamos ver, é provavelmente certo que algumas vezes Pedro pode ter estado em Roma também, assim como ele viajava, né, para vários lugares, provavelmente ele esteve em Roma, evangelizando em Roma por algum tempo, depois saiu, foi para outro lugar, né, e no final da sua vida, né, esteve em Roma, sim, como o nosso próprio irmão protestante admite, e morreu em Roma. Tá? Então, isso basta para a Igreja Católica. Não importa se ele ficou 10, 20, um ano, não importa. Né? Não muda em nada a doutrina da Igreja. Mas vamos continuar ouvindo a argumentação que vai ser apresentada, né, para contestar que Pedro esteve 25 anos em Roma. E essa argumentação, já adianto que para nós não interfere em nada naquilo que nós cremos, né, com relação à figura de Pedro e à Igreja de Roma, e à sua autoridade. Né? Vamos lá.
Tem muita coisa na Bíblia sobre isso, só que eu vou resumir bastante, senão vai ficar muito longo aqui, né? Eu vou falar meia hora tranquilamente só sobre essas questões. Eu faço só os mais importantes, as evidências mais fortes. Paulo vai escrever em cerca de 58, 59 depois de Cristo a carta dele aos Romanos. Teoricamente, né, para Pedro tá lá já há décadas, né? Se realmente ele ficou 25 anos lá. Mas... Exato. Se Pedro ficou 25 anos lá, ele devia estar em Roma, mas, de novo, a Igreja Católica não afirma isso. Não afirma. Tá? Então, o fato de que Paulo escreve, por volta do ano 58, 59, uma carta aos Romanos e não menciona Pedro, prova alguma coisa? Não. Tá, naquele momento Pedro não está em Roma. E qual o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Mas aí, no final da carta, além de não mencionar Pedro em momento nenhum da carta, ele vai, no final da carta, no último capítulo, capítulo 16, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas em Roma. Você pensa, Pedro não apenas é o chefe da igreja de Roma, como o Papa é o chefe da igreja inteira. Então ele, obviamente, seria o primeiro a ser mencionado, com muita pompa, com muita ênfase. No entanto, ele vai citar 27 pessoas, entre elas, nomes como Epêneto, Ampilato, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Trifena e Trifose, Pérside, Rufo, a mãe do Rufo, o Assíncrito, o Flegonte, o Patrobras, não confundir com o Petrobras, é Patrobras, o Filólogo, o Nereu, a irmã do Nereu e justamente o Papa infalível que governa sobre toda a igreja, ele não menciona na carta aos Romanos, né? Então... Bem, então esse é o argumento para dizer, né? Paulo escreve a carta aos Romanos, menciona um monte de gente, aqui ele cita, né, uma porção de nomes, dá uma impressão de que o argumento é forte, né? E, por fim, não cita Pedro, o Papa infalível, chefe da igreja. Paulo não cita, né? E aqui se apresenta uma certa ironia. Mas, de novo, qual o problema? Repito, não é doutrina da igreja afirmar que Pedro estava em Roma nessa época. Não é. E não muda nada, né? Não muda absolutamente nada, né? Não tem problema algum admitir isso, que naquele momento Pedro não está em Roma. Sogra. Exato, isso é até a sogra. Tá aí uma dica para quem tá, sei lá, a mulher tá gestante aí, tá querendo um nome para criança, tem vários nomes aí. Flegon. Trífona e Trifona. É só ir lá em Romanos 16 e escolhe lá. Escolhe lá. Mas não tem Pedro, né? Voltando. Não tem Pedro. E aí nas cartas que Paulo vai escrever na prisão, isso ele já estava em Roma, né? Você vê aqui em Atos 26, 28. Ele vai chegar em Roma, isso aí por volta de 62, e mais uma vez, ele vai reunir. Olha, vale a pena até ler esse texto, deixa eu ver se separei esse texto aqui, porque aqui, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então vamos contextualizar aqui. Paulo chega em Roma em 62 depois de Cristo, quando Pedro já estaria lá pelo menos uns 15, 20 anos lá em Roma, certo? Teoricamente, de acordo com a tradição deles. Aí ele chega lá e reúne os líderes dos judeus. Os líderes, não era pessoa qualquer, não era leigo qualquer. E esses líderes aparentemente mal sabiam direito o que era o cristianismo. Porque eles falam, a gente quer ouvir da sua parte, porque por todo lugar tem gente falando disso. Peraí, o cristianismo, o centro do cristianismo era justamente Roma nessa época, de acordo com eles, né? Então como é que eles não sabiam direito o que era o cristianismo? Aí continua. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Ou seja, Paulo precisou explicar para eles o reino de Deus e testemunhar o reino de Deus. Por quê? Porque aparentemente não tinha um Papa infalível lá nesse lugar, nessa época, né? Bem, então aqui é o argumento apresentado, o outro, né? Então, primeiro é que em 58 depois de Cristo, Paulo escreve a carta aos Romanos e não menciona Pedro. E agora, por volta do ano 62, Paulo chega a Roma, né, preso, né, e se reúne com os líderes dos judeus, segundo Atos dos Apóstolos, né, as lideranças judaicas, né, que mostram que nem sequer conhecem Jesus Cristo, o cristianismo. Então, se Pedro, né, o chefe da igreja de Roma, já estava lá, né, como que os judeus ali nem sequer conhecem o cristianismo? Veja, de novo, para a Igreja Católica não tem nenhuma afirmação doutrinária para afirmar que Pedro estava em Roma nesse ou nesse período, tá? Não tem. Isso não muda nada, né? Agora,
o argumento aqui apresentado tem uma falha. Veja, no ano 62, segundo o que foi dito aqui, Paulo chega em Roma e parece que os judeus nem sequer conhecem o cristianismo. E se Pedro já estava lá, como que os judeus não conhecem o cristianismo? Se tem um papa infalível lá? Ora, mas o nosso irmão protestante acabou de dizer que no ano 58, Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma, portanto já existia uma igreja de Roma, já existia lideranças, já existia cristãos em Roma. No ano 58, agora no ano 62 tem judeus que não conhecem a Cristo. Significa que não havia cristianismo lá? Já havia. Então o argumento dele aqui entra em contradição, né? Como que se ele quisesse insinuar que Paulo, no ano 62, teve que explicar tudo para os judeus, porque parece que nem sequer havia o cristianismo ali. E é Paulo que está evangelizando aqueles judeus e começando a igreja de Roma naquele período. Mas o que é falso, porque antes dessa data, Paulo já escreveu uma carta aos cristãos de Roma. Então já tem cristãos em Roma. Agora, muito provavelmente, os cristãos que estão em Roma são judeus cristãos, né? São judeus cristãos, vindo, por exemplo, de Jerusalém e tudo mais, né? Fundaram e começaram o cristianismo em Roma. Paulo escreve a carta aos Romanos e pela carta aos Romanos nós percebemos que aqueles cristãos que estão em Roma para a qual Paulo escreve vêm de uma tradição judaica, são judeus convertidos ao cristianismo. Bem, é fato que os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo foram perseguidos pelos judeus em Jerusalém. Será que não havia um certo medo da comunidade de Roma em se envolver com os judeus de Roma? Pode ser. E por isso os judeus de Roma não conhecem bem o cristianismo, só ouvem falar. Provavelmente essa é a explicação. E aqui não tem nada a ver, portanto, o argumento apresentado, né? Tá, Paulo chegou lá, chamou as lideranças judaicas, provavelmente nesse período Pedro poderia não estar em Roma. Ok, não tem problema nenhum que Pedro não esteja em Roma no ano 62, né? Nós vamos explicar de que forma Pedro exerce a sua autoridade na igreja de Roma. Já comentamos um pouco isso e vamos reforçar, mas esse argumento apresentado não tem eficácia nenhuma, não prova nada, né? Porque, de novo repito, não é uma doutrina da igreja dizer que Pedro ficou em Roma um longo período. E imaginar que Pedro tenha sido bispo de Roma com a nossa imagem de bispo hoje, né? Ficar num local, numa igreja local e governar aquela igreja local. Pedro é apóstolo. Ele está circulando, como Paulo. A autoridade que ele exerce sobre as igrejas que ele funda, sobretudo, mas Pedro, de certa forma, é autoridade para todos os cristãos, é uma referência última para todos os cristãos, mas isso é uma outra questão, né? Pedro está circulando entre as igrejas e as igrejas que ele funda estão ligadas a ele estando presente ou não, assim como as igrejas que Paulo fundou estão ligadas a ele, estando ele presente ou não. Então não tem problema nenhum admitir que Pedro não estivesse em Roma no ano 62, quando Paulo chegou lá para conversar com as lideranças judaicas. Não tem problema nenhum. Não muda nada a doutrina da igreja, né? Esse argumento. E nem prova que Pedro não exerceu autoridade apostólica em Roma, como a gente vai refletir posteriormente, né? Depois que o irmão terminar de apresentar os seus argumentos. Mas para dizer, o argumento aqui apresentado não diz nada, não contraria em nada a fé da Igreja Católica. E aí nas cartas que Paulo vai escrever da prisão, isso que é mais interessante, porque ele vai mencionar nominalmente várias pessoas que estavam com ele lá em Roma, vários parceiros dele lá em Roma, e nenhuma vez ele menciona Pedro. Filemon, por exemplo, ele vai dizer: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Inclusive alguns deles foram mencionados na carta aos Romanos mesmo, né? Meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Ele menciona 5 nomes, não menciona Pedro. Em Filipenses ele menciona apenas os do Palácio de César, não menciona nada específico. Em Colossenses, vou resumir a citação que é muito longa, mas ele vai mencionar Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, não Cristo, Jesus chamado justo. E ele vai dizer que são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Sendo que Pedro, ele é chamado de apóstolo dos circuncisos, né, da circuncisão. E ele fala que é o único, aqueles lá. Então, obviamente, descarta Pedro. Além disso, ele também menciona Epáfras, Lucas e Demas, e não menciona Pedro. E, por fim, na segunda carta a Timóteo, 4, 9 a 12, 21, 22, ele vai dizer: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque é minha última no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso,
procure vir antes do inverno, Eubulo prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviem-lhes saudações. O Senhor esteja com todos vós. Então, aqui vamos contextualizar. Uma das desculpas... E aí ele está em Roma, né? Exato. Não, todas essas cartas aí ele escreveu de Roma, todas que eu acabei de E mencionar. essa é a última, né? Exato. Então, quer dizer... E que é interessante, uma das desculpas que eu vejo alguns apologistas de internet darem é que Paulo não mencionava Pedro porque Pedro estava em viagem. Então toda hora Pedro estava viajando e coincidentemente nunca era na época. Nunca batia, né? CEO da igreja. Bem, então esse é o argumento apresentado, né? Que Paulo, quando estava preso em Roma, escreve as suas últimas cartas, lá de Roma, né? E ao escrever as suas cartas, ele menciona pessoas que estão com ele, que estão ali em Roma, e nunca fala de Pedro. Conclusão, naquele período em que Paulo está em Roma e escreve as cartas, Pedro não está em Roma. Portanto, Pedro não era bispo da igreja de Roma. Bem, o que dizer diante deste fato? Nada, né? De novo, a mesma coisa, isso não prova nada. Porque não é doutrina da igreja que Pedro tenha sido bispo de Roma conforme a nossa mentalidade de bispo hoje, que Pedro chegou em Roma e ficou ali 25 anos em Roma, ou ficou ininterruptamente, né, em Roma depois que chegou lá, mesmo que tenha sido menos que 25 anos, né, como bispo daquela igreja, de modo fixo ali. Pedro é apóstolo, ele está circulando entre as igrejas, né? Isso é fato. Como Paulo, não foi bispo das igrejas que ele fundou, porque ele estava circulando, né, deixava conselhos ali de presbíteros, mas aquelas igrejas estavam ligadas à sua autoridade apostólica. Da mesma forma, Pedro e os outros apóstolos. Isso que é a essência da doutrina católica, né? De novo, a igreja não afirma como doutrina oficial que Pedro ficou tantos anos em Roma. Não, né? Então, diante do fato de que Paulo escreve as suas cartas lá de Roma e não menciona Pedro porque Pedro não estava lá, não muda nada a doutrina católica. Absolutamente nada, né? Então, esse é o argumento apresentado. Mas, aí fica uma pergunta, então Pedro só chegou em Roma no finalzinho da sua vida e lá morreu e nunca pregou e evangelizou em Roma? Não. E aí vamos a alguns testemunhos históricos que nós temos sobre essa questão da autoridade apostólica sobre a igreja de Roma. Começo por Inácio de Antioquia. É interessante que quando ele escreve a carta aos romanos, ele diz: não é como Pedro e Paulo que eu vos dou ordens. Eles foram apóstolos. Eu não sou senão um condenado. Então, Paulo está escrevendo aos romanos e reconhece que Pedro e Paulo deram ordens àquela igreja de Roma. De Paulo nós sabemos que ele deu, né, instruções, porque Paulo escreveu uma carta aos romanos, né? E quanto a Pedro, provavelmente Pedro, de certa forma, deu orientação à igreja de Roma, seja no final da sua vida, quando ele esteve lá, como também antes, porque muito certamente Pedro esteve em Roma também antes do seu martírio. Ele esteve em Roma, como a gente vai ver por outros testemunhos que nós temos. Mas o fato é que já Inácio de Antioquia reconhece que Pedro deu instruções para a igreja de Roma, porque a igreja de Roma, mesmo que historicamente não tenha sido fundada por Pedro e Paulo, estava ligada à autoridade apostólica destes dois apóstolos. Isso é fato. E testemunhado, como nós temos aqui, historicamente. Bem, o próprio Irineu de Leão, que nós já citamos com relação à sucessão dos bispos de Roma, ele diz: Mateus publicou entre os hebreus um evangelho escrito em sua própria língua, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Então Irineu, que conheceu Policarpo de Esmirna, que conheceu o apóstolo João, nos dá o testemunho de que Pedro e Paulo evangelizaram em Roma. Exerceram uma atividade apostólica de evangelização em Roma e lançaram os fundamentos daquela igreja. E é nesse sentido que eles são, né, fundadores dessa igreja, não historicamente, cronologicamente, por terem chegado lá primeiro, mas porque eram um fundamento apostólico daquela igreja. Tá? Então, de fato, Pedro e Paulo deram instruções àquela igreja, eram o fundamento apostólico daquela igreja. Ok? Bem, o próprio Irineu, em outro lugar, diz, né,
como seria longo enumerar, né, a sucessão de todas as igrejas, vou falar da sucessão, né, dos bispos de Roma, ao apontar aqui a sucessão dos bispos de maior e mais antiga igreja conhecida por todas, fundada e organizada em Roma pelos 2 apóstolos mais gloriosos, Pedro e Paulo. Então Irineu fala, né, de novo, aqui desses apóstolos fundando a igreja de Roma como fundamento, né, e organizando aquela igreja. Então Pedro e Paulo deram instruções, organizaram aquela igreja, né, evangelizaram ali. E isso basta para falar de Pedro como bispo de Roma. Porque bispo aqui, aplicado a Pedro, é uma analogia. Tecnicamente, Pedro nem foi bispo, Pedro foi apóstolo. E bispos só são os sucessores dos apóstolos. Mas, quando dizemos que Pedro foi bispo de Roma, queremos dizer que Pedro foi a autoridade apostólica sobre a qual a igreja de Roma está fundamentada, e junto com Paulo. É isso que queremos afirmar. E é isso que basta para a doutrina da igreja. Né? É isso que basta. Bem, Clemente de Alexandria, por exemplo, ali por volta do ano 200 e pouco, diz: as circunstâncias que ocasionaram a escrita do Evangelho de Marcos foram estas. Quando Pedro pregou a palavra publicamente em Roma e declarou o Evangelho pelo Espírito, muitos que estavam presentes pediram que Marcos, que havia sido seu seguidor por muito tempo e que se lembrava de suas palavras, escrevesse o que havia sido proclamado. É interessante que Paulo fala da estadia de Marcos em Roma. E aqui, Clemente de Alexandria nos fala que o Evangelho de Marcos, né, foi escrito a partir da pregação de Pedro. Né? Mateus escreveu, né, o seu evangelho quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, diz Irineu, e aqui Clemente de Alexandria, falando da escrita do evangelho de Marcos, situa Pedro pregando publicamente em Roma, e a partir da pregação de Pedro, Marcos vai escrever o seu evangelho em Roma. Né? E historicamente isso é muito plausível, de que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, inclusive a partir da pregação de Pedro. Então veja a importância da igreja de Roma, que nos dá um evangelho, inclusive, né? Escrito por Marcos, a partir da pregação de Pedro, segundo aqui Clemente de Alexandria. Mas o fato é, Pedro pregou publicamente em Roma, evangelizou em Roma. Se foi no final da sua vida, quando ele esteve lá, se ele passou por lá e pregou algumas vezes antes, é muito provável, como a gente vai ver. Né? Dionísio, que foi bispo de Corinto, por volta do ano 171, escreve: tendo vindo ambos a Corinto, os 2 apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina evangélica. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram o martírio simultaneamente, né, em Roma. Então aqui, Dionísio de Corinto fala também de uma ação evangelizadora de Pedro em Roma. Caio, que foi presbítero de Roma, morreu por volta do ano 200, diz: eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos, Pedro e Paulo. Se, pois, quereis ir ao Vaticano ou à Via Austiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. É o monumento que tinha onde Pedro e Paulo estavam sepultados. Né? E ele diz que os 2 foram os fundadores dessa igreja. Fundadores em qual sentido? Já comentei aqui, de que foram fundamentos apostólicos, de autoridade apostólica para a igreja de Roma. Então Pedro exerceu autoridade apostólica àquela igreja. Tertuliano, que morre por volta do ano 220, vai dizer assim: mas se te encontras perto da Itália, tens Roma, de onde também para nós vem a autoridade. Quão feliz é esta igreja que os apóstolos deram com seu sangue toda a doutrina, onde Pedro é igualado à paixão do Senhor, onde Paulo foi coroado com a morte de João Batista. Então aqui Tertuliano nos dá o testemunho de que esses 2 apóstolos, né, de fato morreram em Roma, deram a vida ali. E o mesmo Tertuliano vai dizer assim, de Pedro, que foi chamado de pedra sobre a qual a igreja ia ser edificada, que só um adendo, né? Isso é um testemunho de Tertuliano, mas isso é uma outra questão. Mas ele vai dizer assim: como a igreja dos esmiornitas, que Policarpo foi colocado por João, como a dos romanos, que Clemente foi ordenado por Pedro, da mesma forma, certamente outras igrejas também mostraram que os descendentes possuem semente apostólica, pois
para o episcopado pelos apóstolos. Aqui ele menciona o fato, né, de que Clemente foi ordenado pelo próprio Pedro. Não foi Clemente que sucedeu Pedro, quem sucedeu Pedro foi Lino, depois Anacleto, e depois Clemente, que segundo Tertuliano tinha sido ordenado pelo próprio Pedro, em Roma, né? Isso é interessante. E como Clemente de fato está ligado, né, à sucessão dos apóstolos, e a Igreja de Roma tem um fundamento apostólico. É isso que diz Tertuliano. Tertuliano também diz assim: vejamos que leite os coríntios drenaram de Paulo. Paulo, né, evangelizou, fundou, né, a igreja ali de Corinto. Com que padrão os gálatas foram medidos para a correção? O que os filipenses, tessalonicenses e efésios leram? Paulo, né, que escreveu cartas a essas igrejas. O que até mesmo os romanos próximos anunciaram, a quem Pedro e Paulo legaram o evangelho e até o selaram com seu sangue. Então aqui Tertuliano diz: Pedro e Paulo legaram o evangelho àquela igreja de Roma. Então Pedro evangelizou em Roma, exerceu uma atividade apostólica em Roma. Tá? Isso é o testemunho da igreja primitiva, né? Cipriano de Cartago, que morre no ano 258, diz: com um bispo falso apontando eleito por hereges, eles se atreveram a navegar e levar cartas de cismáticos e blasfemos para a cátedra de Pedro. É assim que ele fala da igreja de Roma, e a igreja principal em que a unidade sacerdotal tem a sua fonte. Ele está falando da igreja de Roma, onde há unidade sacerdotal, a cátedra de Pedro. Eles nem pensaram que estes são os romanos, cuja fé foi elogiada na pregação pelo apóstolo, e entre os quais não é possível a perfídia ter entrada. Então aqui Cipriano fala, né, da igreja de Roma como aquela que possui a cátedra de Pedro, né, porque Pedro foi a autoridade apostólica daquela igreja, né. Pedro de Alexandria, no ano 311, diz: Pedro, o primeiro escolhido dos apóstolos, tendo sido preso muitas vezes, lançado na prisão e tratado com ignomínia, foi finalmente crucificado em Roma. Então fala do final da sua vida estando em Roma. Lactâncio, que morre no ano 320, escreve: quando Nero já reinava, Pedro chegou a Roma, onde, em virtude da realização de certos milagres que realizou, converteu muitos à justiça e estabeleceu um templo firme e estável para Deus. Quando este fato foi relatado a Nero, Pedro ele crucificou e Paulo ele matou. Então aqui Lactâncio fala de uma atividade apostólica de Pedro. Então Pedro não chegou em Roma só para morrer. Pedro exerceu uma ação apostólica em Roma. Tá? Bem, Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, a gente já mencionou Eusébio aqui, vai também tratar de uma história ligada a Pedro com relação a Simão, né, que é um herege. E Simão vai para Roma. E aí Eusébio diz, né, que também Pedro, né, acabou indo para Roma. Então, mas estas coisas pouco duraram. Imediatamente depois, ainda no começo do império de Cláudio, a providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu mão a Roma. Qual adversário deste destruidor da vida? O valoroso e grande apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude. Então aqui Eusébio está nos falando que Pedro, por volta do reinado de Cláudio, foi a Roma. Portanto, antes de Nero, antes de Pedro ter estado lá, quando foi crucificado e morto, martirizado em Roma, antes disso, Pedro foi a Roma, né? Veja, é o testemunho que nós temos de Eusébio, que diz sobre Cláudio: Filon, grande historiador judeu em Roma, relacionou-se com Pedro, que então pregava aos seus habitantes. Então, sobre o reinado de Cláudio, Pedro esteve em Roma. Muito antes, portanto, da sua última ida para morrer, né? E Pedro pregou em Roma. Então veja que historicamente isso é fato, né? Outro testemunho aqui: quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações ímpias e muniu-se contra o culto do Deus do universo. Foi também ele o primeiro de todos os figadais inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que, sob o seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma, e ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e Paulo até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade, né?
Então, esse testemunho histórico certo de que Pedro morre em Roma, mas que também, antes disso, pelo menos uma vez, esteve em Roma. Pode ser que tenha tido em Roma outras vezes? Pode ser, né? Historicamente, a gente tem poucos dados, né, de um tempo antigo, mas o fato é que Pedro esteve em Roma antes do seu martírio, pregou em Roma e foi autoridade apostólica para a Igreja de Roma. E é isso que basta para a Igreja Católica. Afirmar que Pedro foi bispo de Roma, porque, de novo, quando a igreja diz que Pedro foi bispo de Roma, não é bispo conforme a imagem de bispo que nós temos hoje, é no sentido de que Pedro foi autoridade apostólica, liderança, presente ou distante à igreja de Roma, porque ele era fundamento apostólico daquela igreja. E isso basta, ok? Né? Veja, outro testemunho de Eusébio. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia, na Ásia, e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. Então, veja, Pedro vai pregar por vários lugares, né? Aos judeus da diáspora, sobretudo no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia, por fim foi a Roma, onde morreu. Mas significa que antes ele não passou, ou poderia ter passado por Roma várias vezes? Provavelmente, como o próprio Eusébio de Cesareia atesta, que antes do seu martírio, sob Cláudio, Pedro esteve em Roma, pelo menos uma vez. E deve ter tido em Roma outras vezes, muito provavelmente. Assim como apóstolo, ele circulava no Ponto, na Galácia, na Bitínia, né? Então, de novo, o fato de que quando Paulo escreve aos romanos, Pedro não está lá, tem problema? Não, Pedro está pregando, né? Em vários lugares. Quando Paulo estava preso, escreve da prisão as suas cartas, Pedro não está lá, tem problema para a Igreja Católica? Nenhum, porque Pedro está exercendo o seu apostolado, né? Em muitos lugares. Mas o fato é que Pedro é, sim, um fundamento apostólico, junto com Paulo, para a igreja de Roma. E é fato que Pedro morre em Roma e, portanto, o seu carisma de liderança, né, é entregue ao bispo de Roma. E agora sim, o bispo é aquele que fica numa igreja. O bispo, como sucessor dos apóstolos, ele tem uma diferença com relação aos apóstolos. Os apóstolos não ficaram cada um numa igreja em que fundaram, eles estão circulando, né? Fundando igrejas, indo para cá, para lá. Também Pedro e Paulo também. Agora eles vão deixando bispos, que são aqueles que sucedem os apóstolos, mas ficam numa igreja local. E agora, depois da morte de Pedro e Paulo, Lino é a quem foi confiado. E por suceder a Pedro, que tem autoridade apostólica na igreja de Roma, junto com Paulo também, mas sobretudo por conta de que Pedro, entre os apóstolos, é pedra, é liderança, Lino vai herdar esta função, né, como bispo de Roma, e vai ser o primeiro bispo de Roma depois de Pedro e Paulo. Mas ele vai permanecer em Roma, Lino não vai ficar circulando, né? Assim como o bispo, né, que ficou em Éfeso, depois da partida de Paulo, não vai ficar circulando, eles são presença locais que representam agora os apóstolos, sucessores dos apóstolos. E assim surge a estrutura da igreja de bispo, presbíteros e diáconos em cada igreja local. E Inácio já testemunha isso. E é assim que a igreja vai evoluir. Né? Portanto, de novo, essa ideia de que no começo o que governava a igreja era um conjunto de presbíteros, e muito tempo depois é que surgiram os bispos, isso historicamente não tem base histórica. Não temos testemunho histórico claro e direto que afirme isso. Só suposições, né? Tá certo? Então a gente vai vendo, né, os testemunhos aqui muito claros historicamente, né? Muito claros. Bem, com relação, né, à presença de Pedro em Roma, nós temos alguns outros testemunhos. Optato de Milevo, no ano 370, diz: você não pode negar que sabe que na cidade de Roma a cadeira episcopal foi primeiro investida por Pedro, na qual Pedro, cabeça dos apóstolos, a ocupou. E aí, de novo, como interpretar, né, a cadeira episcopal, a autoridade apostólica, né, de Pedro, é como apóstolo, não como bispo no sentido de ficar estável numa igreja, mas no sentido de que Pedro era a autoridade, né, apostólica daquela igreja, junto com Paulo, obviamente, isso não se nega, a tradição da igreja não nega, mas enquanto o sentido de liderança que Pedro exerce,
em última instância, deixado por Cristo a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. E para aprofundar esse tema, de novo digo, tem vídeo neste canal, né? Esse carisma de Pedro vai passar aos seus sucessores em Roma, porque Pedro termina a sua vida em Roma, morre em Roma. E nesse sentido, né, derramando sangue em Roma, o fundamento apostólico daquela igreja ganha, né, um sentido muito grande perante também as demais igrejas. Mas isso seria um outro assunto que não o próprio deste vídeo aqui. Cirilo de Jerusalém, que escreve por volta, né, de 350, 60, morre em 386, diz: Simão Mago enganou de tal forma a cidade de Roma que Cláudio ergueu uma estátua dele. Enquanto o erro se espalhava, Pedro e Paulo chegaram, um nobre casal e os líderes da igreja, e corrigiram o erro. Eles lançaram a arma da sua afinidade em oração contra o mago e o derrubaram por terra. Era maravilhoso o suficiente, mas não era de todo maravilhoso, pois Pedro estava lá, aquele que carrega as chaves do céu. Então veja o testemunho aqui da autoridade de Pedro, e de novo um testemunho de que em Cláudio, Pedro esteve em Roma, né? Inclusive também, segundo aqui se diz, Paulo. Então, acredito que com esses testemunhos basta para a gente poder historicamente afirmar duas coisas. Pedro exerceu autoridade apostólica sobre a igreja de Roma. Isso basta para a doutrina católica. E é nesse sentido que ela diz que Pedro foi bispo em Roma, ou seja, foi a autoridade para a igreja de Roma. Não no sentido, de novo, repito, de que como bispo, segundo a nossa imagem de bispo, Pedro ficou lá de modo estável em Roma. Não, Pedro está circulando, mas ele era a autoridade apostólica para aquela igreja, estando presente ou não, juntamente com Paulo. Então Pedro era autoridade apostólica para a igreja de Roma, pregou em Roma, evangelizou em Roma, deu instruções à igreja de Roma, chegou no final da sua vida em Roma, morreu em Roma. Isso é fato histórico. E é fato histórico que, logo após a morte de Pedro e Paulo, né, houveram, sim, bispos que exerceram autoridade na igreja de Roma. E não um conselho de presbítero, conforme se diz, né? Que é uma ideia construída, é uma suposição, é uma teoria que não tem fundamento histórico. Após Pedro e Paulo, Lino, Cleto, Clemente e assim por diante, né, os bispos de Roma que sucederam Pedro e Paulo, mas trazendo de Pedro o carisma, né, de pedra da igreja. Como disse, isso seria um outro assunto, a questão da autoridade do bispo de Roma, mas aqui o que nós queremos mostrar é sim, há um fundamento histórico para dizer Pedro foi bispo de Roma, no sentido de que exerceu autoridade apostólica em Roma, e havia sim bispos desde o início da igreja de Roma. Vamos ver o que eles têm mais a dizer, né, para a gente ir concluindo esse vídeo. Exato. Só que o que é interessante é que aqui Paulo vai mencionar não apenas os que estavam com ele, mas os que saíram de viagem ou que abandonaram ele. E, inclusive, o porquê, né, para onde eles foram e tudo mais. Ele também não menciona Pedro, mesmo quando ele menciona aqueles que foram para outros lugares. Então, é muito interessante notar que, assim, claramente, Pedro não estava em Roma nesse período. Então, se Pedro chegou em Roma, teria que ser nos últimos, talvez no último ano mesmo, para ser martirizado. Igual aconteceu, por exemplo, com Inácio, que era bispo de Antioquia, mas no final da vida dele ele é transferido para Roma, que é o lugar onde ele ia ser martirizado, né, por férias no estádio. Bem, ele termina aqui, né, dizendo que, então, quando Paulo escreve as cartas, Pedro não está em Roma, já argumentamos para dizer que isso não há problema algum. Ele vai querer insinuar que Pedro só chegou em Roma ali no finalzinho da sua vida para morrer. Ou seja, Pedro não fez nada em Roma, só morreu em Roma. O que a gente vê que historicamente não é fato, né? Pedro era autoridade apostólica para a igreja de Roma, estando presente, estando distante. Pedro evangelizou em Roma, né? Pelo menos provavelmente esteve outras vezes em Roma, não só no final da vida, isso historicamente é fato. Além de que, muito certamente, a primeira carta de Pedro tenha sido escrita em Roma, né? E aí é um grande debate, porque Pedro, quando aquela carta é escrita, diz estar em Babilônia. Alguns vão dizer que se trata de Babilônia no Eufrates, mas não há prova histórica alguma de cristianismo ali. O mais provável, e o fato é que os cristãos se referiam a Roma muitas vezes como Babilônia, é que a carta de Pedro tenha sido escrita de Roma. O que mostra que Pedro estaria sim em Roma quando escreveu a sua carta. Mas isso, né, entraríamos também no debate com relação à carta de Pedro.
e não vamos fazer isso aqui, mas é mais um indício de Pedro em Roma, além daqueles que já foram apresentados e que são historicamente confiáveis, né? Para poder dizer que sim, Pedro exerceu uma ação apostólica na igreja de Roma, estando distante ou também perto, indo algumas vezes àquela igreja e, por fim, morrendo, né, em Roma. É importante também a gente fazer uma separação. A Igreja Católica, ela tem o magistério, ela tem teólogos biblistas, e a gente tem essa Igreja Católica aqui no Brasil de internet, que ainda vive uma Igreja Católica do século XIX. E teólogos que não são historiadores católicos, não são teólogos católicos, não são biblistas católicos, mesmo sendo padres, né? Porque para ser padre basta ir para o seminário e se formar. E não é lá grandes coisas, né? A gente fala que, meu Deus, ele estuda filosofia. Não, é tudo básico, igual qualquer seminário, igual o seminário evangélico é básico. Então, muitas coisas que a gente vê na apologética católica, entre aspas, na internet, de padres e de não padres, não é a posição da Igreja Católica. Mas... Bem, esse irmão com essa fala quer um pouco depreciar, né, a atividade de muitos apologistas católicos, né, pessoas que defendem a fé católica, dizendo que muitas coisas que eles dizem nem sequer têm fundamento, e até pessoas que são mais estudadas, os historiadores e tal, discordariam do que é dito. Como se, portanto, os católicos que estudam vão chegar à mesma conclusão que os nossos irmãos aqui apontaram, o que não é fato, né? O que não é fato. Né? A gente pode citar muitos historiadores católicos, acadêmicos, que vão defender a posição que aqui eu procuro transmitir, né? A partir também de fundamentos históricos, patrísticos, enfim. Né? Mas não vamos entrar, né, na discussão daquilo que é colocado por este irmão nesse momento aqui deste vídeo. Você pode até falar melhor, né? Fala aí, por exemplo, essa questão do reconhecimento, né? O próprio Banzoli aqui citou, né? Historiadores católicos têm plena ciência de que não tinha bispo em Roma ali. Bem, eu termino com essa afirmação desse irmão, porque depois ele vai entrar em outras questões, mas ele diz aqui, né? Os historiadores católicos sabem que não havia bispos de Roma nos primeiros séculos. Quais historiadores? Pode ser que tenha algum historiador mais liberal, né, que faça uma afirmação dessa? Pode ser. O debate existe sobre a questão do surgimento do episcopado monárquico, né? E a teoria apresentada é essa, né? Clemente não escreve o seu nome na carta que ele escreve, o que supõe que Roma poderia ser governada por um conselho de presbítero. Inácio não menciona o bispo de Roma, o que sugere que talvez, né, esse mesmo rapaz que está dizendo aqui vai dizer mais à frente, não há um consenso para saber quando surgiu o primeiro bispo de Roma, mas é interessante que o historiador citado no início do vídeo diz que o primeiro bispo de Roma foi Sotero. Peraí, há consenso? Foi Sotero? Foi outro? Quando foi? Não tem nada historicamente que aponte que existia esse conselho de presbíteros tão somente que governava a igreja de Roma e que disso se passou depois para um bispo governando. Não existe historicamente nenhum dado sobre isso. E essa afirmação de que os historiadores católicos sabem que Pedro, né, não teria sido bispo de Roma e que não havia bispo de Roma no começo. Então, né, a Igreja Católica sabe disso. Vamos esconder um pouquinho, né? Mas os historiadores sabem, no fundo, que, né, a doutrina da Igreja estaria errada, né, e que não havia bispos nos primeiros séculos do cristianismo. Não é fato. Eu poderia citar vários historiadores, teólogos católicos que defendem sim a doutrina da Igreja, né? Do papado, da liderança de Pedro entre os apóstolos, né? Da Igreja de Roma, tendo bispos desde o início que sucedem Pedro e Paulo, como a tradição afirma, e aqui foi mostrado. Né? Então essa é uma afirmação muito genérica e que não tem também fundamento. Né? Bem, depois o nosso irmão vai entrar em outros assuntos, o vídeo já está um tanto quanto longo, então a gente encerra aqui. Talvez depois a gente faça um vídeo mais sistemático sobre a questão, né, do bispo de Roma e da sua autoridade, das questões históricas, mas aqui a gente quis apenas pontuar algumas coisas a partir das falas que foram apresentadas e, concluindo com o que já dissemos, né, a gente encerra esse vídeo. Sim, Pedro exerceu autoridade apostólica em Roma, estando distante ou estando próximo, provavelmente algumas vezes
estando sim presente em Roma, né, evangelizando em Roma, dando instruções à Igreja de Roma. Então, isso basta para a fé católica, né? Esse é o fundamento para se dizer que ele foi bispo de Roma. Na verdade, o que deveria ser dito é que ele foi autoridade apostólica da Igreja de Roma. E a tradição afirma isso para dizer que o primeiro bispo de Roma foi Lino, né, que sucede Pedro e Paulo. Né, e isso basta. E de Lino, Anacleto, Clemente, ou seja, sim, existiam bispos de Roma desde o início. Isso não foi algo que veio depois. Então, historicamente, a base, sim, para a Igreja afirmar a sua doutrina, né, do papado, da liderança de Pedro, né, e da sucessão apostólica da Igreja de Roma com relação a Pedro. Né? Isso basta. Mas é isso. Curta, compartilhe este vídeo. Paz e bem.